Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, demais vereadoras dessa casa, as pessoas que se fazem aqui presente. O pronunciamento dessa tarde tem relação com as linhas de crédito e financiamento para o desenvolvimento do país. A presidente Dilma Rousseff anunciou na tarde de ontem a expansão do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo. E quando as coisas são boas, independente da posição política, a gente tem que elogiar. O PDT faz parte da base do governo, mas isso é uma notícia que interessa a todos os brasileiros. Esse programa incentiva a geração de trabalho e renda entre os microempreendedores, permitindo que eles possam formalizar seus negócios. Para facilitar o acesso às pessoas mais simples e de menos condições financeiras, por exemplo, uma costureira que queira iniciar uma confecção, um vendedor de cachorro-quente ou uma oficina, poderão adquirir esses empréstimos para a compra de equipamentos e dinamizar o seu negócio. Por outro lado, o programa permitirá que mais famílias conquistem a independência financeira e possam deixar de receber ajuda social do governo federal. O programa, ele consiste em expandir o microcrédito, que terá novas condições de financiamento, que inclui taxas de juros menores e metas de empréstimos a serem atingidos pelos bancos públicos. De acordo com a informação do Ministério da Fazenda, o programa continua direcionado a empreendedores informais, pessoas físicas e empreendedores individuais e microempresas com faturamento até R$ 120 mil anuais. A grande diferença, ou a principal mudança nessa linha de crédito, é justamente a taxa de juros. Haverá uma redução que cairá de até 60% para 8% ao ano, 8% ao ano, nesses financiamentos. A taxa de abertura de crédito, que é outra taxa que acaba pesando muito no final, nas prestações de pagamento de um empréstimo, que hoje está em torno de 3%, cairá para 1%. Ao reduzir os juros, o governo pretende melhorar a sustentabilidade das operações de crédito e assim aumentar a capacidade de produção dos microempreendedores, logicamente gerando mais emprego e mais renda para o país, para que possamos enfrentar essa crise mundial que se apresenta. O valor de cada operação de crédito destinada ao capital de juros e investimento pode chegar a R$ 15 mil, com prazo de pagamento pactuado entre as instituições financeiras e o tomador, de acordo com o tipo de empreendimento. 3,4 milhões de pessoas serão beneficiadas com este programa até o final de 2013. E a carteira ativa poderá alcançar cerca de 3 bilhões, dividido entre alguns bancos, com destaque para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. O governo vai equalizar até 500 milhões por ano para garantir a redução dos juros e a orientação para o crédito. Os recursos da equalização serão pagos mensalmente pelo Tesouro Nacional, com base no número, valor e prazo das operações contratadas, para os bancos que optarem pela adesão do programa. Além de disponibilizar os recursos para o microcrédito orientado, o programa também oferece apoio técnico às instituições para que possam orientar essas pessoas que vão procurar o empréstimo. É muito positivo isso, esses dados, esse comitê que possibilitará essa linha de crédito interministerial, composto por representantes do Ministério do Trabalho e Emprego, da Fazenda, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E tem como fonte de recurso o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e parcela dos recursos de depósito à vista destinados ao microcrédito. É muito bom destacar isso. É uma pena que, infelizmente, não esteja mudando a cultura dos bancos. Como nós vimos aqui nessa matéria trazida ao conhecimento dos nobres vereadores e das pessoas que assistem à TVL, esses juros serão subvencionados pelo governo federal. Ele vai pagar para os bancos para que eles possam emprestar esses valores com juros menores. É uma pena, nós temos que mudar a cultura do juro nesse país.
um dos grandes problemas que dificulta o nosso crescimento para que nós possamos atingir o patamar de uma grande nação, Napoleão, é justamente a taxa de juros. O que se paga de juros nesse país é um crime contra a nação e contra todos os brasileiros. E mesmo o governo federal, com todo o poder que tem, precisa subvencionar para que haja uma redução. Nós temos que mudar a cultura, nós temos que baixar taxa de juros, e o governo, eu espero que numa segunda fase possa fazer isso, como sempre lembrava o saudoso vice-presidente José Alencar. Ouço, me permitindo, o vereador Napoleão. Com a palavra, o vereador Napoleão Bernardes. Vereador Roberto da Luz, eu lhe cumprimento pelo teor do pronunciamento, que é de alto impacto social, e até para contribuir nessa questão dos dados que Vossa Excelência menciona, essa política de microcrédito é uma política social extraordinária. O povo brasileiro tem uma cultura do empreendedorismo e muitas vezes o que falta é a oportunidade inicial de ter a chance de começar a construir a sua trajetória. E o microcrédito traz para as pessoas a capacidade de sonhar, de acreditar e ter esse impulso inicial para fazer com que o sucesso aconteça. E apenas por curiosidade e na linha de raciocínio de Vossa Excelência, a questão da taxa de juros, a nossa que é a maior taxa de juros real do mundo, em relação ao microcrédito especificamente, mesmo em relação àquelas instituições que não fazem um controle rígido, são as menores taxas de inadimplência em todo o mercado financeiro. A menor taxa de inadimplência no mercado financeiro é aquela proveniente do microcrédito, porque são pessoas empreendedoras que têm aquela paixão pelo ideal de vencer, e por isso que essa política que Vossa Excelência destaca é extraordinária e tem que ser cada vez mais expandida em nosso país, especialmente no sentido daquele microcrédito produtivo e orientado com a consultoria para que a pessoa tenha esse êxito pessoal e familiar. Obrigado, vereador. Concordo em gênero, número e grau com vosso à parte, e peço que ele faça parte integrante do meu pronunciamento, porque não fossem as cooperativas de crédito, não fossem as alternativas que se cria para redução de juros, não sei o que seria desse país. E tenho saudades da atuação do Banco do Povo aqui em Blumenau, que ajudou a financiar muitos empreendimentos. Gostaria de saber como é que está a situação desse banco hoje na nossa cidade. E caminhando para o final do meu pronunciamento, voltando à nossa municipalidade, me chamou a atenção esses pontos de ônibus que estão sendo feitos na cidade, esses caixotes, esse ponto fechado. Talvez uma ideia boa, talvez tenha uma operacionalidade positiva, mas faltou estética. A nossa cidade é uma cidade que tem uma vocação, ou uma pretensão de vocação turística, então deveria de aproveitar essas oportunidades, essas obras públicas, justamente para dar uma imagem mais bonita à nossa cidade. E falta curvas naqueles... Eu lhe concedo mais um minuto. Falta uma arquitetura melhor, que pudesse talvez destacar a Oktoberfest, outras questões, outras imagens da nossa cidade, que quando o turista chegasse aqui, assim como ele vê o Castelinho da Melma, vê outras obras que ele se encanta, pudessem também se encantar com os pontos de ônibus e não lamentasse pela falta de beleza estética. Em Curitiba, por exemplo, que é pioneiro nessa espécie de ponto de ônibus, lá é um tubo muito bonito, chama atenção. E eu lamento que os nossos técnicos aqui não tenham primado também pela beleza. É esse o meu pronunciamento, agradeço à mesa pelo espaço concedido e a todos os vereadores pela atenção.